estamos aqui no programa Café com a Câmara. Nossa convidada de hoje é um grupo de palestrantes. A gente vai começar com a doutora Larissa Junqueira. Boa tarde, doutora Larissa. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem. Larissa, eu queria que você fizesse uma pequena apresentação tua para aquelas pessoas que ainda não te conhecem. A gente está aqui na cidade de Guarulhos. Bom, eu sou Larissa Junqueira Bariato, eu sou advogada paulistana, mas moro em Goiânia há alguns anos, né? Tenho escritório aqui, tenho escritório em São Carlos, no interior de São Paulo, e trabalho com a área empresarial desde a minha formação há quase 20 anos. E, Larissa, eu queria saber um pouquinho sobre a parte de recuperação, não judiciária, a recuperação extrajudicial. As empresas, elas são muito acostumadas a ouvir falar sobre recuperação extrajudiciária, recuperação judiciária. Eu queria que você contasse um pouquinho que existe agora a possibilidade de fazer a recuperação dentro de uma Câmara de Arbitragem e Conciliação, e que você já passou por alguns processos de como que isso foi feito. Na verdade, a mediação no Brasil, ela já existe há muito tempo, né? Em 2015, com a lei da mediação, nós passamos a ter um marco legal a respeito da mediação, mas muita gente vê a mediação como uma solução para casos de família. Ficou muito famoso, né? Principalmente porque na televisão passaram vários casos, a relação da mediação com a constelação familiar. Então, isso acabou ficando muito relacionado a casos de família, casos de guarda, né? E pouco para a empresa. Isso não é só da cultura, não. É porque na nossa legislação, com a alteração que nós tínhamos um código comercial até 2003, a partir de 2003, a estrutura de empresa, né, o comércio, ele ficou dentro do direito civil, né, numa estrutura legislativa dentro do direito civil. Isso muita gente deixou de ver os contratos de empresa como contratos que têm uma resistência, têm uma autonomia, e entendeu que todos esses contratos seriam contratos comuns, contratos civis ou consumeristas. Com a entrada em vigor da lei, da medida provisória, que depois foi convertida em lei, da liberdade econômica, principalmente o judiciário passou a ver, e isso nós estamos falando de 2019 para cá, então é muito recente. O judiciário começou a olhar a empresa, né, exatamente como ela tem que ser visualizada. É muito importante que a gente faça uma distinção, e as pessoas muitas vezes confundem naturalmente isso. Uma coisa é o sócio, outra coisa é a sociedade empresária, e outra coisa diferente é a empresa, porque a empresa não é a sociedade empresária. A empresa é a atividade. Empresário é aquele que vai circular, que vai desenvolver, que vai trabalhar essa atividade através de uma pessoa jurídica que é diferente dos seus sócios. Então, durante muito tempo, com essa construção social da empresa, confundiu-se a função social da empresa com uma estrutura complexa, né, que trouxe o patrimônio dos sócios para dentro da empresa, o que está incorreto. E mesmo com a lei de falência em 2005, todo mundo olha a falência e recuperação judicial de uma forma muito distante do pequeno empresário, do médio empresário. É sempre algo muito caro, né? A judicialização de uma recuperação judicial é extremamente onerosa, né? Então, ela precisa ser trabalhada durante muito tempo para que ela seja efetiva. E, muitas vezes, o pequeno empresário ou um empresário, uma indústria média com 50 funcionários, enfim, não consegue muitas vezes se estruturar e acaba indo à bancarrota, acaba indo à falência por falta de planejamento. Com a mudança da lei de falência e recuperação, agora em 2020, que entra em vigor agora em 2021,
nós tivemos a inclusão na lei de falência e recuperação da possibilidade da mediação antes da recuperação judicial ou dentro da recuperação judicial, né? Ela pode ser tanto prévia quanto dentro. Nós já temos casos de mediação dentro do processo de recuperação? Ainda não. Eu até estive conversando com o doutor Marcelo, que é juiz em São Paulo, né, que faz titular, inclusive do Sejusc de São Paulo, regional, e ele estava me falando que ainda existe uma resistência muito grande de aplicar, eles ainda não conseguiram colocar a mediação dentro do processo de recuperação, mas que isso é uma realidade muito próxima, né? Até porque a lei, ela determina que isso pode acontecer desde que o juiz entenda possível ou as partes resolvam, né, suspender os prazos do processo para que a mediação aconteça. Só que a gente pode pensar em mediação muito antes do problema acontecer, muito antes da recuperação judicial acontecer. A mediação, como eu disse no começo da minha fala, ela não precisa de uma lei de falência e recuperação para falar que ela é uma das grandes ferramentas de solução para o empresário nos seus litígios. Porque se o empresário ele vai tentando resolver os problemas sozinho, e ele negocia com o banco, ele faz um parcelamento, ele negocia com o fornecedor, ele faz um outro parcelamento, ele negocia os créditos trabalhistas sem buscar o sindicato ou sem buscar uma representação, ele não consegue estabelecer aquilo como uma demanda, né? E nisso ele vai criando diversos gargalos e ele não produz. Tem uma estratégia, né? Sem nenhuma estratégia, exatamente. Ele e qual que é a finalidade? Fogo. Isso é o mais comum. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo, né, fala, não, isso daí ela está falando para mim, né? Uhum. Porque realmente ele vai apagando pequenas chamas e sem perceber que ele está deixando fagulha para trás. Sim. E aquilo vai crescer, né? E, infelizmente, dependendo da forma como ele trata o patrimônio, como que ele regula, quer ver um grande problema que nós temos para considerar o patrimônio do sócio como um patrimônio empresarial, através de uma desconsideração de personalidade jurídica, é a confusão patrimonial. É o camarada que paga a escola do filho na conta da empresa, né? E aí ele paga a empregada da casa dele na conta da empresa, a empregada da empresa na conta da casa dele, e isso ele não sabe, muitas vezes, o grande mal que ele está fazendo para a saúde da empresa dele, né? Porque se lá na frente ele tiver um problema muito grave de mercado e precisar de uma falência, e eu quero fazer uma ressalva aqui, vou aproveitar que eu falei a palavra falência, né, para fazer uma ressalva. Patrícia, né? Patrícia, falência não é uma coisa ruim. A gente fala assim, imagina, o camarada nunca mais na vida vai poder... Falência, se ela for estruturada, logisticamente pensada, planejada, ela pode ser uma solução para todo mundo. Até porque se ele fizer o planejamento de uma autofalência, por exemplo, se ele pedir a falência dele, ele pode vender a atividade que ele tem, que ainda é produtiva, mas que ele não dá conta, e não deu conta, não deu certo, pegar aquele dinheiro, pagar todos os credores que for possível, tem uma ordem obrigatória da lei, e é um dos únicos pontos que a lei não permite que a mediação mexa, né? É uma das restrições da lei de falência, na utilização da mediação na lei de falência, que é mexer na ordem creditícia, né? Ele faz esses pagamentos, às vezes ele até complementa de um patrimônio outro que ele tenha, para chegar num percentual em que essa falência pode ser extinta sem alcançar o patrimônio pessoal dele. E isso não é fraude, né? Porque todo mundo, tirando os trabalhadores, né? Todo mundo que se envolve com uma empresa, direto ou indiretamente, assume o risco da atividade, o risco do mercado.
até porque quem vende para você tem o lucro dele, dentro do lucro dele tem uma parcela, né, de uma parcela do valor empregado que é realmente para o risco da atividade. E isso é natural, né? E sem dúvida nenhuma, ele vai poder voltar a empreender numa outra atividade, de uma forma, às vezes, muito mais potente, muito mais agregadora para a sociedade do que aquela atividade que ele não estava dando conta de fazer. Então, eu queria fazer esse parênteses, porque até a falência a gente consegue planejar, desde que você tenha aí, né, como você disse, estratégias corretas para que isso seja aplicado. Larissa, muitas vezes, quando a gente fala de recuperação de uma empresa, seja ela judiciária ou extra, o empresário, aquele que é médio, pequeno empresário, ele não consegue se enxergar dentro disso. Ele até fala, não, eu nem vou escutar porque eu não vou conseguir sustentar, né, os custos. Mas não é bem assim, né? Porque até o pequeno empresário, ele pode ter, ou o médio empresário, ter uma estratégia para poder sair e alavancar a sua empresa, né? Se nós pensarmos na recuperação judicial como ela, no seu formato tradicional, ele tem toda a razão, Patrícia. O empresário tem toda a razão. É caro, as custas são altas. Só para você ter uma ideia, aqui em Goiás, nós não temos Sejusc empresarial. Sejusc empresarial são poucos estados que têm ainda. Lembrando que o Sejusc é o Centro de Resolução de Conflito de uma forma mais conciliatória, né? Um centro de resolução de conflito por meio da conciliação, e nós não temos. Nós não temos varas especializadas. Então, vai para o judiciário comum, vai para o civil comum. Nós temos os mais... estou falando da minha realidade aqui em Goiás, tá? Quando eu faço isso em São Paulo, as custas são bem mais baixas. E uma outra questão, com a alteração da lei, a causa de pedir, o valor da causa, ele é pelo valor do crédito. Então, na hora que ele apresenta todos os créditos dele, vai calcular o valor das custas e dos honorários do administrador judicial. Em Goiás não tem teto. Imagina, né? Não tem teto. Então, o percentual que é aplicado pode ser de 5 milhões, pode ser de 15 milhões, pode ser de 2 bilhões, vai ser o mesmo percentual, não tem teto. São Paulo não, a gente tem uma camada progressiva e a gente tem um teto. Mas, você vai falar isso, então é horrível, né? Não dá para se operar. Só que nós, com a progressão da lei, né? E aí nós temos um outro projeto de lei que está aí para ser votado, que é a alteração da legislação que trata das micro e pequenas empresas, né? E aí provavelmente vai trazer um benefício ainda maior, mas hoje nós já temos ferramentas possíveis para ajudar o pequeno e principalmente o pequeno e médio empresário. O microempresário ainda, ele acaba padecendo um pouco mais com relação à recuperação judicial. Só que a recuperação judicial, ela é necessária? Nem sempre, né? Como nós estávamos falando, quando surge o primeiro atrito, isso eu queria assim, deixar bem enfatizado. Quando aconteceu o primeiro atrito societário, não precisa nem ser financeiro, primeiro atrito societário, principalmente que mais de 90% das nossas empresas são familiares, né? O Brasil tem mais de 90%. Menos de 10% das empresas passam de uma geração para outra. Isso é uma tristeza muito grande, né? A gente não mantém as nossas empresas por geração, de uma geração para outra. Quando a gente tem uma empresa que tem 100 anos, né, para a cidade para se comemorar, não é verdade? Quando isso deveria ser uma outra realidade. E até esse planejamento sucessório, que não necessariamente vai ser de pai para filho, porque às vezes o filho desenvolveu outra atividade, né? Ele cresceu vendo o pai, não, imagina que eu quero meu filho atrás um balcão da loja. Só que aquela loja cresceu, ela tem muitas filiais, é uma grande empresa, extremamente rentável,
mas o filho é médico, a filha é bailarina, enfim, né? Tô dando a filha é advogada, enfim, tem outras atividades que não daquela empresa. E esse planejamento, até para a venda dessa atividade, ele tem que ser muito bem pensado. E a mediação é uma excelente ferramenta para se pensar essa construção societária ou essa reconstrução societária. Então, através do planejamento, o pequeno e o médio empresário ele consegue se restabelecer, até porque, no caso aqui específico da Câmara, a gente tem vários parceiros que ajudariam, porque não adianta ver só a parte jurídica, a parte financeira, Sim. a parte contábil, você também tem que ver se ele consegue crédito, ou aonde, como, Sim. novos clientes, porque também o crédito em algum momento você tem que pagar, então trazer novos clientes, né? Então a ideia de um planejamento total da empresa, isso traz uma saúde para a empresa muito melhor, né? E aquilo que eu estava falando antes, tentar apagar um incêndio, você vai apagar 1, 2, 3, mas aí vai chegar uma hora que você mesmo acaba descansando, né? Então, por isso que é importante esse planejamento, né? Ele acaba descansando, a família acaba descansando, né? A família acaba vendo a atividade empresária como um fardo, né? E isso porque tira, né, essa pessoa, esse empreendedor, tira ele de casa, tira a cabeça dele de casa. Então, muitas vezes, terceirizar, né? Porque o empreendedor, ele tem que estar, a cabeça dele tem que estar no empreendimento, né? Tem que estar no desenvolvimento do empreendimento, né? Em buscar novos clientes, como você falou, até porque, como você falou, uma hora ele vai ter que pagar esse crédito, uma hora ele vai ter que pagar essa despesa, e ele vai precisar ampliar a carteira de clientes dele, o mercado dele, então ele tem que buscar novos produtos, né? Enfim, ter uma criatividade no empreendedorismo que ele não vai conseguir ter ao ficar tratando de questões societárias, administrativas e de contabilidade. Então, realmente, para isso, as câmaras, né, de uma forma geral, e eu tenho certeza que vocês, né, trazem um acolhimento para o empresário muito forte. Muitas vezes o empresário ele não vê esse acolhimento porque ele não se permite também, né, em conhecer e entender o que está acontecendo. Então, realmente, buscar esse tipo de solução pode trazer um benefício muito sustentável, né? E assim ele reconstruir a sua atividade de uma forma viável, né? Então, sustentabilidade e viabilidade é tudo que ele precisa para poder se reestruturar. Doutora Larissa, agora para encerrar o programa, essa conversa que a gente teve sobre recuperação extrajudiciária, né? Que mensagem você deixaria aí para os empresários que ninguém estava esperando a pandemia, foi muito difícil, está sendo, né? Então, que mensagem você deixaria para eles? Em primeiro lugar, é ele ter em mente que todos nós estamos nessa situação, uns mais, outros menos, né? Mas todo mundo que empreende, seja no escritório de contabilidade, seja numa loja de armarinhos, num açougue, num supermercado, enfim. Ainda que a sua atividade tenha lá uma rentabilidade boa, você tem outros problemas que foram criados com a pandemia. Outras atividades são muito mais sofridas, né? Então, por exemplo, as atividades de turismo, né, de eventos, tá ainda mais sofrida. Então, a minha sugestão aqui, em primeiro lugar, você entenda que isso é um problema mundial e busque parceiros para encontrar uma solução para o teu problema, para que, das duas, uma, ou você consiga reestruturar essa atividade, ou você consiga encerrar essa atividade de uma forma correta, organizada e poder ter cabeça, estrutura e capital para poder desenvolver uma outra atividade que seja mais viável para você nesse momento, né? Muitas vezes a gente tem o apego
do negócio em si, eu só sei fazer isso. Não, você sabe fazer com certeza muitas outras coisas. E às vezes reconhecer também que aquele problema está insolúvel e se organizar, ter força, buscar conhecimento para produzir de uma outra forma, às vezes também é uma solução. E sozinho, muitas vezes, vai ficar muito mais difícil você encontrar essa solução. Então, buscar parceiros aí para poder desenvolver da melhor forma. Doutora Larissa, muito obrigada. Imagina. Pela conversa de hoje. E eu queria que, se você quisesse deixar algum contato seu, eu não sei qual que é o melhor, WhatsApp, e-mail. Eu vou deixar a minha rede social, minha rede social pessoal é Larissa Junqueira Reis Bariato. Larissa Junqueira Reis Bariato. Nessa rede social eu tenho tanto questões pessoais, é uma rede social aberta, mas também muito do que eu desenvolvo no meu trabalho, e fica à disposição, né, das palestras, enfim. Além de advogada, eu sou professora universitária, né, e palestrante, então muito do meu trabalho tem lá também. E eu fico à disposição de vocês, qualquer dúvida, através da Câmara. Se tiverem perguntas, né, quiserem saber alguma informação um pouco mais elaborada, a Câmara, com certeza, né, Patrícia, me passa essas informações por e-mail ou pelo WhatsApp. Fiquem à vontade. Muito obrigada. E quero dizer que foi uma honra falar para a Câmara de Guarulhos, e eu tenho certeza que dias melhores, né, vão com certeza superar essa dificuldade que nós estamos passando hoje, e as pessoas precisam dar as mãos e encontrar soluções melhores, porque, sem dúvida, o judiciário está extremamente abarrotado e ficará ainda mais, né, em razão das revisões de contrato, e nós temos processos aí que tem 5, 6 meses, às vezes fica parado para dar um despacho simples de citação, né? Isso não é só em São Paulo, é no país inteiro, né? Eu tenho processos por quase todos os estados do país e realmente está muito difícil, né? Muito, muito lento, muito moroso. Então, se a gente buscar soluções não litigiosas, né? A solução desse litígio através de resoluções, né? Então, encontrar o cara a cara, isso é uma característica da mediação, né, Patrícia? A mediação, ela faz com que as pessoas encontrem a solução, né? O mediador, ele vai direcionando, mas não é ele que vai tomar a decisão, como é o caso de um juiz ou como é o caso de um árbitro. Então, tá ruim para quem tem a dívida, mas também tá ruim para quem tem o crédito, porque quem tem o crédito não está recebendo. Então, para ele, não, às vezes, não é a melhor solução ele ficar lá 5, 6 anos tentando receber uma dívida, e muitas vezes ele aceita uma diminuição do valor para poder usar aquele dinheiro no seu fluxo de caixa e, com isso, ter uma solução mais rápida para os problemas dele também. Inclusive os bancos, até as instituições financeiras estão negociando, né? Então, para isso, a mediação é excelente. Doutora Larissa, foi um prazer ter essa entrevista com a doutora. E encerramos aqui mais um programa Café com a Câmara. Obrigada. Muito obrigada.